Ô Green, para começar o vídeo de hoje, eu tenho uma pergunta pessoal e uma dúvida pessoal. Para começar, armas de fogo matam pessoas? Boa pergunta. Armas de fogo não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. E aqui a gente pode dar um exemplo. Eu estou com a minha arma de fogo aqui carregada e eu posso falar, né? Mate uma pessoa, né? Estamos 3 pessoas aqui, eu, o Guilherme, mais o editor, e essa arma não está matando ninguém, né? Precisa de ação humana para matar uma pessoa. Então essa cultura de armas de fogo foi muito incutida. A gente vê em notícias de jornais, arma de fogo matou uma criança, arma de fogo matou isso, arma de fogo... Não, uma pessoa matou outra pessoa. Essa é a questão. Esse é o ponto central. A gente vê crimes praticados. Recentemente eu vi um marido acabou matando a esposa com um golpe de um violão. E ninguém fala assim, não vamos proibir agora os violões, né? Instrumentos musicais Exatamente. Então isso tudo vai com a intenção humana, né? Eu não vejo que as armas de fogo elas sejam significativas para aumentar o evento morte. Pelo contrário, eu acho que a arma de fogo é um excelente instrumento para a pessoa se defender. E todo cidadão de bem deveria ter acesso, se assim desejasse. Então aí, pessoal, a resposta do delegado Green: armas de fogo não matam pessoas, são pessoas que matam pessoas. Novos amigos e novas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para mais uma videoaula e hoje com a presença do meu grande querido amigo, Dr. Rodrigo Pires Green, delegado de Polícia Civil aqui em Santa Catarina e também professor da prática de tiro. Estamos aqui. Green, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. E o tema da aula de hoje é Estatuto de Desarmamento, Legítima Defesa, Mitos e Verdades. Um assunto que o nosso colega e amigo Rodrigo Green domina muito bem, né, Green? Foram 10 anos, né? Tudo bom, pessoal? Foram 10 anos de instrução de tiro e o objetivo é justamente desmistificar muita coisa aí que é falada erroneamente sobre arma de fogo. Meu amigo, e para começar, um tema que é bastante discutido, tiro de advertência. Acontece muito na prática, a gente vê bastante na televisão, filmes, e a pergunta que eu tenho para ti, doutor Rodrigo, acontece muito? Na prática acontece, né? Não é um protocolo adotado nas academias de polícia o tiro de advertência, né? Mas dentro de ninguém ensina como instrutor, faça esse tiro de advertência antes de impactar um alvo. A gente entende que se a pessoa chegar ao ponto de ser necessário o uso da arma de fogo é porque a situação já legitima esse uso, não o disparo de advertência, né? Acontece na prática? Acontece, às vezes acontece, mas sempre tem que tomar cuidado por conta de um efeito colateral. E o disparo de arma de fogo ele acaba sendo mais psicológico, né? Ele dá um efeito mais psicológico nas pessoas. A gente vê muitas vezes ações da Polícia Militar, Rio de Janeiro, São Paulo, que acontece com mais frequência do que Florianópolis, eles dão disparo com arma de fogo de borracha, né? Sim. Isso eu acho que na prática tem mais efeito moral. Cara, a gente entraria no mérito por que um disparo de arma de fogo para uma pessoa. Perguntaria para ti, por que um disparo... Perguntaria para os colegas que estão assistindo por que um disparo para uma pessoa, né? O que faz uma pessoa parar após ser impactada por um disparo de arma de fogo? Eu acredito, né, que são várias as respostas, mas uma delas é o efeito psicológico que causa na pessoa. Sim. Acredito que a pessoa pode parar justamente pelo efeito psicológico. Ela viu um disparo acontecer, ela sentiu que foi impactada e como é uma imagem muito incutida em filmes de ação, que a pessoa leva um tiro e desintegra, e morre, é arremessada a 5 metros, coisas que não acontecem na vida prática. A pessoa leva um tiro e pensa que imediatamente vai morrer. Então, muitas vezes, a pessoa para por um efeito psicológico. Essa é uma das razões que param o disparo. Outra razão seria um disparo de comprometimento, um disparo feito por sniper que pega na região do tronco encefálico. Esse disparo vai desligar a pessoa na hora. Mas, via de regra, a pessoa vai parar somente após um choque hipovolêmico. Ela vai ter uma perda significativa de sangue e vai parar. E essa é a questão. O disparo, via de regra, ele não para uma pessoa imediatamente. O disparo, via de regra, não para uma pessoa imediatamente. Ô Green, é muito interessante ter tocado nesse assunto, que a gente entra em outro tema, né, de arma de fogo, que é o soft power, claro. O poder de parada. Poder de parada. E ganhou força no início do século XX, né? E é um mito o poder de parada hoje ou não?
Sim. É um mito? É um mito. Poder de parada não existe. Isso não existe, pessoal. Foram feitos estudos, e estudos até que depois, que são estudos extremamente, como posso falar, nada científicos. Né? Eles começaram a fazer disparos em animais e verificar quanto tempo esses animais ainda conseguiam ter uma sobrevida após um disparo, mas isso não é um critério científico apropriado. E, na verdade, o disparo, como eu falei, ele não tem assim um poder de parada, um poder de cessar uma agressão imediatamente, a menos que seja, obviamente, no tronco encefálico. Então, é um mito, né? O disparo ele vai parar, via de regra, mais pelo choque hipovolêmico do que qualquer outro tipo de efeito. E para o pessoal que não é do ramo, né, do direito e não tem muita familiaridade, o Stock Power é o quê? A capacidade de um projétil, né, incapacitar um alvo. Sim, seria isso. Né, um conceito básico aí de Stock Power. E teve alguns estudos, acho até legal a gente mencionar, em Marshall, em 1990, teve o estudo da França, em 93. O da França é muito interessante, das cabras, né? Onde um determinado grupo de pesquisa pega 600 cabras, mais ou menos, e começa a dar disparos. É uma coisa hoje que até feriria ali os direitos dos animais, que não acontece mais, mas é bem interessante o pessoal que está em casa, que quiser pesquisar depois, Marshall, de 90, e em França, do estudo das cabras, em 93. Muito interessante, quem quiser saber mais sobre Stock Power. Tem também uma coisa muito interessante, Double Tap. Ok. Isso o pessoal tem muita dúvida. Dr. Rodrigo, se tu pudesse esclarecer pra gente. Claro. O que vem ser o Double Tap, né? Isso foi muito preconizado nas academias de polícia, que nada mais é que 2 disparos simultâneos, porque se preconizava a regra de que haveria um poder de parada maior se a pessoa levasse 2 disparos. Ok. Isso não é uma regra hoje aplicada, como a gente falou, o poder de parada é um mito, né? Não existe tu efetuar um disparo, não existe uma regra básica. Uma pessoa, se a gente pegar um universo de 10 ocorrências envolvendo armas de fogo e pessoas que levaram um disparo, foram atingidas por um disparo na mesma região, a gente vai observar que uma levou X tempo para parar, outra conseguiu repelir ainda a agressão, enfim, umas vão a óbito, outras não. Então não existe uma regra, não tem como estipular uma regra, não, essa munição tem um poder de parada maior do que a outra. Não existe. Isso é um mito, realmente. Uma ficção. Foi uma coisa mais criada, talvez, até pela indústria de munições. Né? Quando a gente vê aqueles vídeos de gelatina balística, o disparo passando e faz aquela onda de choque e depois aquilo se fecha. O disparo, qualquer disparo de arma de fogo, ele vai estabelecer 2 cavidades. Uma cavidade permanente, que é justamente o trajeto que a munição faz no corpo, onde atingir, e uma cavidade temporária, que é aquela onda de choque, mas ela abre e logo fecha. Em armas curtas, como uma pistola, né? Em armas curtas, essa cavidade temporária não tem relevância alguma, porque não causa nenhuma lesão. Então, a gente se concentra muito mais na cavidade permanente. Perfeito. Eu acho que outro tema, né? A gente está, pessoal, espero que vocês estejam entendendo, a gente está falando dos mitos, né? Sim. Vamos lá para o 4º mito aí de arma de fogo, lâminas versus arma de fogo. A gente costuma ver aí na mídia, em filmes, que a potencialidade é desproporcional entre uma arma de fogo e uma pessoa que está ali em posse de uma arma branca. Claro. Uma faca, algo do parecido. Na tua opinião e como professor de prática de tiro, tu acha que há desproporcionalidade? Nenhuma, em absoluto. E digo mais, uma lesão com uma faca produz muito mais dano no corpo do que uma lesão de um disparo de arma de fogo. Foi curioso, na época das eleições presidenciais, quando então o candidato Bolsonaro levou uma facada, muitos comentavam, né? Eu escutei muito comentário, não sei se o pessoal também escutou, eu escutei, assim, levou uma facada, imagina se fosse um tiro, né? Escutou essa? Escutei. Teve uma repercussão gigante, sim, né? Imagina, ele é a favor das armas de fogo, imagina se fosse um tiro. Ora, eu digo para vocês, um disparo de arma de fogo no mesmo local onde ele levou a facada teria causado dano significativamente menor do que a facada em si. Por quê? Cavidade
permanente. Se a gente pegar uma munição de pistola, uma munição de uma arma curta, o diâmetro, isso aqui é um calibre 40, o diâmetro é 1 centímetro. A faca que penetrou no corpo tinha mais de 1 centímetro de diâmetro, de raio? Tinha, obviamente. Isso sem contar se a pessoa não pega a faca e ainda gira. A possibilidade de um evento morte, nesse caso, isso é muito maior, né? Muito maior. Teve até um estudo em Louisiana, onde uma universidade local fez um estudo prático de combate às pessoas que estavam armadas, pessoas que estavam munidas com arma branca, uma faca, numa distância inferior a 3 metros. Sim. As pessoas que foram auferidas com golpe de facas tiveram hemorragias e cicatrizes muito maiores do que as pessoas que foram alvejadas com arma de fogo. Sim, justamente porque a cavidade feita por uma faca, por uma lesão de faca, de lâmina, é muito maior do que uma arma curta, um revólver, uma pistola. Isso é legal para a gente desmistificar, porque muitas vezes acontece crimes que saem na imprensa, crimes de grande repercussão, e a gente acaba criando aquela falsa ilusão que, olha, a pessoa estava armada, outra pessoa estava com uma arma branca, uma faca, Sim. e aquela pessoa lá estava em desvantagem. Isso Sim. daí é uma ficção, tá? Muitas vezes a pessoa está com um revólver, um calibre 38, a pessoa está com um facão de 2, 3 metros ali. Não precisa nem ser um facão de 2, 3 metros, pode ser uma faca, né? uma faca de cozinha. Exatamente. Então é uma ficção. Outro assunto interessante para a gente também colocar em pauta é a questão dos calibres. Muita gente pergunta o que é calibre de uso permitido, calibre de uso restrito. A gente inclusive está com a tua ponto .40 aqui. Sim. Acho que tem mais propriedade para falar do assunto, explicar para eles. Claro. Anteriormente, com o Estatuto de Desarmamento, o calibre 40, calibre 9mm, calibre 45 eram calibres de uso restrito, né? Somente as Forças Armadas e Polícia. Essa é a diferenciação. Uso restrito somente para as forças policiais e militares, e calibre de uso permitido, que é acessível ao cidadão comum adquirir. Hoje, teve uma mudança no regramento, o calibre 40, 9mm e 45 já são armas de uso permitido, não mais de uso restrito. Então, assim, qual que é a diferença? A gente entra novamente aquele mito do stopping power, né? Quer dizer, então, que o 38 mata menos que a 40 e a 40 mata menos ou para menos que uma 45? Não. A questão de a pessoa parar um disparo, ela é bastante relativa, e um disparo bem colocado de um calibre 22, com certeza vai parar mais ou vai fazer a pessoa cessar essa agressão de forma mais eficiente que um calibre maior, que um disparo que não tenha sido tão bem colocado. Um assunto também interessante, já que estamos falando de disparo, e acontece muito, até eu também que sou advogado, né, pego muitos casos assim, do tiro pelas costas. Sim. Isso é um grande tabu até para nós advogados, né, quando estamos ali defendendo os nossos clientes. Acontece muito. Queria que o doutor comentasse, na prática, já vivenciou essas situações? Sim, eu já tive acesso a ocorrências policiais que envolveu tiro pelas costas, seria, né? A pessoa está em fuga, mas ela está em fuga efetuando disparos contra uma equipe de policiais. Então não é crível e aceitável que esses policiais aguardem, não posso atirar porque ele está atirando, mas ele está de costas também. Claro que não seria crível. Aliás, ficou muito famosa uma entrevista certa vez com uma promotora de justiça, não sei se tu teve acesso, que ela dando uma palestra, ela explicou o seguinte: olha, vocês somente podem agir se vocês forem atingidos. Isso foi alvo de uma palestra, assim, porque causa assim uma surpresa enorme, assim, um completo desconhecimento, né? Imaginam vocês, não digo nem os policiais, mas qualquer pessoa que se encontre numa situação de legítima defesa, eu não vou poder agir em legítima defesa porque eu ainda não fui atingido. Não fui atingido, tem que esperar a injusta agressão para daí poder agir, né? Mais um mito, né? É mais não um é mito. para esperar a injusta agressão. Se você está numa situação iminente, óbvio, atire para se defender se você tiver com acesso a uma arma de fogo. Até porque isso era um conceito já, né, hoje é mitigado, mas a doutrina, até pouco tempo atrás, até ali 2006, 2007, aceitava esse tipo de entendimento, né, que tinha que esperar o policial, o agente, tinha que esperar a injusta agressão para daí depois agir. E é um pensamento hoje, está mitigado, né, mudou o entendimento, ainda bem, porque o policial, ao meu ver e meu ponto de vista, ele não pode esperar a agressão para depois agir. E muitas vezes ela acontece, a gente não sabe do que vem do outro lado, né? Então é interessante fazer esses esclarecimentos.
E um ponto relevante é tiro pelas costas e tiro nas costas é um conceito totalmente diferente, né? Sim, sim. É bom para a gente explicar ali para eles, e tem até o tiro pelas costas. Eu vou exemplificar aqui para vocês aquela situação, me corrija, doutor, se eu estiver errado, em que você está ali no combate, o alvo, outra pessoa, a gente está na sua frente, você vai dar um disparo e no momento que você saca a pistola, de repente está no seu coldre, ela se vira. Sim. Tem até um estudo que foi feito, no momento que o policial ou a gente vai dar o disparo e a pessoa se vira, se ele estiver com o dedo fora do gatilho, ele leva mais ou menos 0,6 segundos, 6 milésimos de segundos para disparar, enquanto a pessoa, para se virar em 180 graus, ela leva 0,3 milésimos de segundos. Então, muitas vezes a gente acaba, né, vendo notícias em que pessoas teve uma troca de tiro, geralmente com a polícia, né, polícia militar. Sim. Dando mais um exemplo do Rio de Janeiro, ano passado tivemos alguns eventos famosos, em que o policial disparou, só que no momento que ele disparou, a pessoa se virou, então ela estava de frente, o tiro, naquele momento ele deu um disparo frontal, só que no momento que ele apontou a pistola, ela se virou em 180 graus. Então, só que daí a gente acaba vendo repercussões na mídia, claro, né, que o policial atirou pelas costas, e tem muita aquela coisa, né, atirou pelas costas, estava em desvantagem, ou atirou para executar, atirou para matar. E sem falar a própria questão do criminoso estar em fuga, atirando e correndo e disparando para trás. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. O doutor já presenciou na prática, já teve alguma situação, alguma ocorrência policial? Que eu tenha participado, não. Mas sim, tenho um conhecimento de algumas ocorrências que envolveram esse tipo de disparo. Esse tipo de disparo. E é complicado, né? Para quem está na ação policial, depois ter que se defender às próprias custas de repente, uma acusação injusta. E nesse ponto, a gente também entra na questão do excesso de legítima defesa, que eu acho interessante a gente comentar. Muito, muito. Isso acontece muito. Sim. E de todos, acho que a gente comentou aqui o excesso de legítima defesa nos nossos processos aí no Poder Judiciário, teses jurídicas nesse sentido, tem muitas, né? Até foi bom o doutor comentar, eu tenho um caso, né, bem emblemático, acho que até eu posso comentar, um caso de homicídio, onde o meu cliente tinha uma dívida com um colega, foi lá cobrar, entraram em luta corporal, o cara estava armado, ele pegou a arma e o desafeto dele ali naquele momento, ele tinha 1,80 m, o meu cliente tinha 1,60 m, o revólver caiu no chão, ele pegou o revólver e deu 5 disparos. Fomos para a audiência e o engraçado é que a primeira pergunta do Ministério Público foi: quantos disparos foi feito? Sim. E ele disse: olha, pelo que eu me lembro, né, dei 5 disparos. Certo. E a promotora olhou para ele e disse: mas por que o senhor não deu apenas um disparo? E aquilo impactou e ele ficou pensando assim e disse: olha, porque eu não sei se eu dei 3 ou 4, ele disse: eu acho que eu dei 5 disparos. E quando eu dei o quinto disparo, eu não sabia se tinha pego nele, porque ele estava se mexendo. Claro, aquela questão, o disparo não vai parar uma pessoa imediatamente. Voltamos para aquela história do soft power, né? Exatamente. Que é ficção. Sim. Então ele falou, eu não sei se pegou um tiro ou se pegou 2, eu sei que eu lembro que eu dei 5 disparos. Ele continuava a se mexer, então eu estava disparando. A promotora olhou, fez uma cara, acho que deu excesso, acho que foi um pouco de excesso. Aquele comentário dela já deu a entender, olha, excesso de legítima defesa. Só que é como a gente, agora voltando para a história do stop power, uma pessoa tinha mais ou menos 1,80 m, acredito que um disparo, e dependendo da cavidade que pegasse, não iria parar. Todos os casos de homicídio que eu já tive a oportunidade de trabalhar, todos os casos de homicídio envolvendo arma de fogo em que eu tive a oportunidade de trabalhar, nenhuma das vítimas faleceu no mesmo local em que levou o disparo. Todas conseguiram ainda se deslocar, se locomover, algumas até correr por 100 ou 150 metros até parar por uma insuficiência de sangue, falta de oxigenação e parar. Isso quer dizer, o disparo, via de regra, ele não vai parar uma pessoa imediatamente. Esse teu caso que tu comentou, para mim é um caso clássico de legítima defesa, não existe nenhum excesso, não é crível que uma pessoa que está sendo agredida conhecer ou saber a reação que vai proporcionar o disparo na pessoa. E, como mesmo foi falado, ele continuava se mexendo. Claro, ele vai continuar se mexendo, a pessoa não vai desintegrar quando levar um disparo. Não é como no filme do Exterminador do Futuro, que ele fala hasta la vista.
Hasta la vista, baby. Hasta la vista, pá! E a pessoa... E é muito e continuando o mesmo assunto, na mesma audiência a promotora chega e pergunta, mas por que o senhor então não deu um disparo no braço ou na perna? Muito comum, né? Muito comum a gente se questionar quando também vê o noticiário por causa de homicídio. Muitas vezes até policiais enfrentando confronto, mas por que atirou no tórax? Por que não atirou no braço, na perna, no dedo? Né? Então isso é comum e eu vou dar minha opinião, depois eu vou perguntar a opinião do doutor. Claro. Eu acho que numa situação a gente tem que entender que situação de confronto é outra situação. Os ânimos estão à flor da pele, os batimentos estão acelerados. Eu acho que é muito difícil você num confronto ali numa distância de 3 metros ter êxito num disparo numa perna. É mais fácil você atingir uma cavidade maior, o tórax. E, né, meu ponto de vista também, às vezes é muito mais perigoso e mortal você atirar na perna ou no braço do que atirar no tórax. Concordo plenamente, vou te explicar. Na academia de polícia, primeiro, a gente tem um protocolo de o disparo ser na região do tórax. E por que o disparo na região do tórax? Porque é o maior centro de massa, é a maior área do corpo humano, é o tórax. É o lugar mais fácil de acertar. Entendi, claro. O braço e perna, eles são alvos que a gente chama de alvos errantes. É um tiro muito mais difícil conseguir fazer a visada e conseguir impactar exatamente o braço, né? Por que não tirou no braço, não tirou na mão do agressor? Porque é um tiro muito difícil. Nos Estados Unidos, eles fazem estudo de tudo. E eles fizeram um estudo sobre confrontos armados e eles descobriram uma coisa que é estarrecedora. Isso nos Estados Unidos, onde o nível de treinamento é muito maior. Eles descobriram que os confrontos armados, a grande maioria, mais de 80%, aconteciam a menos de 5 metros de distância. E o índice de acerto é inferior a 20%, ou seja, um confronto a 5 metros, o índice de acerto é inferior a 20%. E isso é um estudo norte-americano. Então, como ser crível que a pessoa diz, vou acertar um braço, acertar uma perna, se eles não conseguem mal acertar uma região grande, que é um tórax, diante de todo o que tu falou, a excitação psicológica, batimento cardíaco, estresse. A gente costuma dizer na academia de polícia que treinem muito, né? Treinem bastante, porque numa situação real você vai atirar pior que o seu pior dia distante. Essa é a verdade. E essa é a prática, né? Ô Green, tem muita gente que tem dúvidas a respeito do processo de funcionamento, de desmuniciar. Tô vendo que tu está com a tua pistola aqui, né? É uma .40. Sim, Taurus, calibre .40. Calibre .40. O pessoal tem muita dúvida a respeito da funcionalidade dela. Tu poderia fazer uma demonstração aqui na prática pra gente? Claro. Como é que funciona? Mas faz uma diferença sempre armas automáticas e semiautomáticas. Eu perguntaria, uma pistola é uma arma automática ou semiautomática? Uma arma semiautomática. Uma semiautomática. A cada disparo, ela vai ciclar automaticamente e eu tenho que acionar o gatilho novamente para fazer um segundo disparo. Se a arma fosse automática, seria o caso de uma metralhadora, que eu vou deixar o dedo acionado e ela vai fazendo tantos disparos até eu tirar o dedo do gatilho, né? Então, o que acontece? Nós temos uma pistola, qualquer pistola funciona da mesma forma, um carregador, e inseri o carregador na arma, fechei o ferrolho. Quando eu fechar o ferrolho da arma, essa arma está pronta para o tiro. Ela está carregada agora e está pronta para o tiro. Quando eu faço um disparo, o que vai acontecer? A cápsula vazia vai ser ejetada automaticamente pela dispersão dos gases e ela já vai inserir uma nova munição imediatamente na câmera. Vou simular, se eu tivesse feito o disparo, aconteceria isso aqui. Ela ciclaria, entraria a munição e entraria outra munição. Outra munição ali. Então eu não preciso ficar fazendo esse movimento constantemente. Isso é uma arma semi-automática. Semi-automática. É isso. Doutor Rodrigo, tem uma dúvida, eu estou vendo essas suas munições aqui, posso pegar? Claro. É ponta oca, né? Essa Sim. munição aqui, ponta 40. Poderia explicar pra gente qual a diferença? Claro. As munições ponta oca, elas têm um objetivo, primeiramente dizer o objetivo delas. O objetivo é que quando ela impacte um corpo ou alguma superfície, ela se abra, ela passe a ter um diâmetro um pouco maior e cause uma lesão, consequentemente, maior no corpo. Porém, existe um grave problema. Elas não se comportam de forma uniforme. O que eu quero dizer?
Imagine vocês que de repente é uma situação de frio, o agressor encontra-se com uma jaqueta pesada. Essa munição vai acontecer o quê? Ela vai começar a abrir antes de impactar o corpo, na própria vestimenta de um agressor, e pode acontecer que ela tenha um resultado ainda menos favorável do que se fosse a ponta ogival, porque ela vai abrir e ela não vai ter uma penetração suficiente para causar um choque hipovolêmico. Então, o disparo, nesse caso, poderia parar então por um efeito psicológico, não por um choque hipovolêmico. Então, é uma faca de dois gumes. Se a munição ponta oca cumprir a sua função, qual seja, penetrar no corpo, abrir e ter uma boa penetração, perfeito. Mas, geralmente, isso não ocorre. Já peguei casos, inclusive, de disparos feitos em pessoas, em situações de legítima defesa, que, apesar de ser um disparo que deveria ser fatal, um disparo ou deveria parar uma pessoa de forma eficiente, o disparo acerta e desvia. Um disparo no peito, por exemplo, desviou e saiu pelo tórax sem causar maiores lesões e sem parar a agressão. Perfeito. Galera, chegamos ao final aí de mais uma aula. Grim, gostaria de te agradecer mais uma vez pela tua presença, né? Em estar aí partilhando aí o teu conhecimento. E pro pessoal que gostou, vai ter continuação, tá? Vamos fazer uma parte 2. Acho interessante a gente fazer algo mais radical, helicóptero, alguma coisa assim, né? Pode ser. Fazer o circo pegar fogo. E quem gostou do assunto, gostaria de indicar para vocês 2 livros, tá? Até o pessoal que nos assiste aqui, que é de Florianópolis, tem um livro extremamente interessante, Armas de Fogo e Legítima Defesa, do Alan Tunes, é um delegado de polícia. Ele fala sobre mitos, tudo que a gente falou aqui numa versão mais aprofundada, ele detalha, é um excelente livro para vocês entenderem. E o livro do Mentindo para Mim sobre Desarmamento, do Benê Barbosa e Flávio Quintela, excelente também. Acho que tá aí, 2 livros para quem quer começar a aprender ou quer quebrar alguns tabus, buscar mais conhecimento, fica a indicação aí para vocês. Galera, muito obrigado, tchau, tchau, Grim, um abraço. Valeu, um abraço.